delação da Ecovias faz petistas partirem para a defesa do ex-governador Geraldo Alckmin. Repórter Camila Yunes conta tudo sobre esse assunto para a gente. Camila, o que disse a delação? Pois é, Adriana, a gente vê aí uma mudança, né, nesse discurso por parte de apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, justamente por conta dessa aliança dele com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. E, Adriana, a gente teve essa delação de um ex-presidente da Ecovias falando que tinha repassado, né, um valor de milhões para o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. E aí, vários apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deram declarações aí defendendo Alckmin. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o deputado petista Paulo Teixeira, ele disse que essas alegações do delator, elas não têm provas. E disse também que o PT defende a presunção de inocência. E disse também, segundo o jornal, que acha estranho essa delação já próximo às eleições. Agora, também, de acordo com o jornal, Adriana, quem falou aí, saiu em defesa de Geraldo Alckmin, foi o coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio Carvalho. Ele disse que essa delação é uma tentativa de atingir a honra de Geraldo Alckmin, que agora se alia a Lula. E ele disse também que as delações, elas não podem ter esse objetivo político, né? Não pode ter esse objetivo político aí nas palavras do coordenador do grupo Prerrogativas. A gente lembra, Adriana, que em 2015 o próprio site do PT fez uma publicação de um texto aí acusando o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, de corrupção. Então a gente tem, portanto, essa mudança de posição justamente em função dessa nova aliança que deve surgir entre Lula e Geraldo Alckmin. Ok, a Camila Yunes já volta com a gente. Cris Grêmio, quando essa aliança deve ser confirmada? Então agora o PT, o próprio Lula, defendendo Geraldo Alckmin, essas acusações de Caixa 2 precisam ser investigadas? Obviamente que precisam, né, Adriana? Estou aqui pensando, PT, prepara agora o arsenal de narrativas, porque está só começando. A gente sabe que Alckmin tem denúncias pesadas contra ele na época do governo de São Paulo, que até hoje não foram esclarecidas, e agora surge essa delação aí de repasse de milhões, não lembro exatamente o valor, mas acho que foram 13 milhões que ele falou, para a Caixa 2 de campanha de Alckmin. Precisa ser esclarecido, pouco importa se essa denúncia só veio em ano eleitoral. Obviamente que o objetivo é atingir politicamente o ex-governador de São Paulo e, portanto, também a campanha do ex-presidente Lula, agora que eles estão anunciando aí a possível aliança, e Lula terá muito mais o que responder, porque contra Lula, a corrupção que pesa nas costas dele e do governo da sucessora dele também, a Dilma Rousseff, são inúmeras e são corrupções comprovadas, né? São provas sobradas, como bem disse aquele juiz do TRF4 quando foi analisar a condenação em primeira instância, confirmou a condenação em segunda instância e ainda aumentou a pena, sendo seguido pelos colegas de tribunal, e depois também viu isso acontecer na terceira instância no STJ. Então, vai ter muita narrativa aí vindo da esquerda agora, dos petistas e dos aliados, para tentar desmerecer o acusador, dizer que não há provas, que defende o princípio da presunção de inocência, nós também defendemos, mas então prove a inocência em vez de ficar se esquivando. Eu queria fazer só duas observações sobre o ex-presidente Lula especificamente. Engraçado, né, que sempre que ele precisa de um atendimento médico, ele corre para os hospitais de referência, não procura o SUS, que ele tanto elogiou no governo dele, dizendo que era referência mundial. E a outra coisa que não me tira não deixa de me chamar a atenção toda vez que ele aparece, é o quanto eles estão se afastando da cor vermelha do PT, da bandeira do PT, né, cada vez mais marketing, aquele cenáriozinho parecido com o nosso, de home office, branquinho, com fundo de livros ali, para fazer parecer que que ele não é radical como e é cada vez mais radical de esquerda. Salles? Cristina, você citou bem aí, Lula é um radical, né? Lula é um radical, aliás, Lula, como disse o próprio Geraldo Alckmin, é aquele que quer voltar à cena do crime. Com relação a essa acusação de Geraldo Alckmin, eu tenho dúvidas, acho que Geraldo Alckmin é uma pessoa honesta, ele participou, foi governador de São Paulo 4 vezes, foi deputado, enfim,
tem um patrimônio modesto. Não acredito que Geraldo Alckmin tenha tido ele próprio, pessoa física, qualquer benefício em relação a essas denúncias. O que é bastante diferente de haver denúncias de equipes de campanha que possam ter feito arrecadações naquela altura, até porque era como a política era jogada naquela época. Então, não admiraria que a equipe de campanha tenha tido. Geraldo Alckmin, pessoalmente, entendo que não. De todo modo, esse esforço de limpar a imagem de Lula, fazê-lo parecer, como você colocou bem, um verde amarelo por trás de livros que ele não lê, né? Evidentemente, nós sabemos disso, é uma coisa muito artificial. Não acredito que isso vá colar. Até porque é aquilo que nós temos dito, qualquer pessoa de bem, o cidadão de bem que encarar a foto do Lula na urna não digita 13 de jeito nenhum. Pode falar, Cris. Só uma observação, Salles, em relação à denúncia feita por esse ex-presidente da Ecovias, aí ele aparentemente não falou, até onde a gente saiba, em enriquecimento ilícito. Ele cita explicitamente Caixa 2 de campanha. Então precisa investigar. É claro que a denúncia é oportunista, a gente sabe disso. O PT faz muito isso, de trazer denúncias em época de pré-campanha, em época de campanha contra os adversários. Então não pode agora querer se fazer de vítima aí em relação a estar se aliando a Alckmin e estarem surgindo denúncias a respeito do passado de Alckmin, mas precisa investigar. São apontamentos aí de possível Caixa 2 de campanha, que é crime no Brasil.